Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje voltamos a ouvir a parábola do semeador. Em menos de 2 semanas, é já a 3ª vez que a liturgia nos põe diante desta passagem. Podemos ver esta repetição, em pleno verão, como um convite que tu, Jesus, nos fazes a não adormecermos naquilo que é verdadeiramente importante. Talvez porque conheces bem o nosso coração. Sabes como facilmente nos distraímos. Basta mudar o ritmo. Chegarem as férias, quebrar-se a rotina e começamos a descurar aquilo que mais importa, a amizade contigo. Quase sem dar por isso, vamos deixando para amanhã aquilo que alimenta a alma, a oração, a missa, o silêncio, os pequenos atos de amor. Hoje nem sequer ouvimos a parábola inteira. O Evangelho apresenta-nos apenas a explicação que deste aos apóstolos. A semente é a tua palavra, é a tua graça. Nunca deixas de lançar a tua graça sobre o nosso coração. A diferença está no terreno, e esse terreno sou eu. Como está hoje o meu coração, Jesus? Talvez valha a pena fazer um momento de silêncio e deixar que sejas tu a responder. Será que o meu coração se foi tornando um pouco duro? Ou haverá pedras escondidas? Ou espinhos que deixei crescer sem dar por isso? É bonito pensar que, antes de falares nos diferentes terrenos, já nos estás a dizer outra coisa. Todos eles têm terra. Em todos existe a possibilidade de dar fruto. Tu nunca olhas para ninguém e dizes: este coração já não tem remédio. Nunca. Porque foste tu quem preparou esta terra. Foste tu quem colocou em cada um de nós capacidade para amar, para perdoar, para recomeçar. A boa terra já existe. O problema não é aquilo que tu nos deste. O problema é aquilo que às vezes vamos deixando acumular. Há corações que endurecem. E não endurecem de um dia para o outro. Há terreno duro quando se vive afastado da tua graça. Se essa é a situação, por que esperar para ir à confissão? Se partisse uma perna, esperaria pelo fim do verão para ir ao hospital? Mas o terreno duro também pode aparecer quando resiste às tuas sugestões. É uma pequena resistência aqui, depois faço ali. Uma inspiração do Espírito Santo que deixo passar. Uma oração que adio. Uma missa a que podia ir, mas não me apetece. Uma pessoa que precisava de mim e a quem responde, hoje não. Sem dar por isso, a superfície do coração vai ficando cada vez mais dura e a tua palavra já não entra com a mesma facilidade. Outras vezes não é dureza, são pedras. Há boa vontade, há bons desejos, há propósitos, mas chega o momento do esforço e desistimos. Começamos um livro que nos podia aproximar de ti, mas nunca o acabamos. Queremos rezar melhor, mas basta um pouco de cansaço para deixar tudo. Propomos-nos aproveitar o verão para crescer e, afinal, deixamos-nos simplesmente levar. As pedras não impedem a semente de nascer, mas impedem-na de criar raízes. E sem raízes não há perseverança. Há ainda os espinhos. Talvez sejam os mais discretos, porque até deixam crescer a planta. Só que, pouco a pouco, vão-lhe roubando a luz. São aqueles apegos de que gostamos demasiado para os arrancar. A comodidade, a desordem, o tempo perdido sem medida, as conversas que nos deixam o coração menos limpo. As pequenas invejas, os ressentimentos que alimentamos. Nada disto parece muito grave, mas tudo junto acaba por sufocar a tua graça. Jesus, enquanto te escuto, percebo uma coisa.
Tu não contas esta parábola para nos desanimar. Muito pelo contrário. Contas-me porque acreditas em mim. Porque sabes que esta terra é boa. Porque nunca deixas de semear. Porque me ajudas a tirar o que impede a semente de dar fruto. Talvez seja precisamente isto o exame de consciência. Às vezes complicamos-lo tanto. Nem sempre é fácil. Alguns dizem, não vejo nada. Outros confessam, saio do exame de consciência desanimado. E outros ainda vivem inquietos o dia inteiro com medo de falhar. Talvez tudo isto aconteça porque olhamos para nós apenas com os nossos olhos e não com os teus. Jesus, tu amas-nos. Queres a nossa alegria e a nossa paz. Como dizia o Papa, tu amas-nos como somos, com as nossas limitações, mas sonhas-nos ainda melhores. O exame de consciência, no fundo, é um momento em que caminho contigo, com os teus sonhos, pelo campo da minha alma. És tu quem aponta com delicadeza. Aqui a terra endureceu um pouco. Olha, vês esta pedra? Vês este espinho? Nunca para me humilhar, sempre para me curar. Primeiro fazes-me sentir amado. Depois mostras-me aquilo que preciso de mudar. Como fazes um bom pai, como fazes um bom médico, como fazes um verdadeiro amigo. Porque tu olhas para mim como o pai da parábola do filho pródigo. Abraças, transformas e introduzes-me na festa. Por isso, o exame de consciência começa sempre pela gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo o que hoje fizeste em mim. Obrigado pelas graças que nem sequer percebi. Pelas pessoas que colocaste no meu caminho. Pelas ocasiões em que me ajudaste a fazer o bem. Pelas vezes em que me deste força para vencer uma tentação. Nada disso foi apenas obra minha. Foi a tua graça. Depois, sim, ajuda-me a olhar para aquilo que não correu tão bem. Mas sempre contigo, nunca sozinho. Nunca com tristeza, nunca com medo. Se hoje descobri alguma dureza no meu coração, dá-me humildade para te pedir perdão. Se encontrei alguma pedra, dá-me coragem para a retirar. Se vi algum espinho, ajuda-me a arrancá-lo antes que cresça ainda mais. E se porventura o meu coração está longe de ti, porque perdi a tua graça, dá-me o desejo de procurar depressa o sacramento da confissão, como referi antes. Quem ama não adia o encontro. Jesus, gosto de pensar que todos os dias voltas a passar pelo campo da minha alma. Nunca dizes, já desisti. Nunca. Todos os dias voltas a semear. Todos os dias acreditas que ainda posso dar mais fruto. E isso enche-me de esperança. Neste verão, quero concretizar um pouco mais. Como queres que cuide da minha oração? Que livro gostarias que eu lesse? Que pessoa precisa mais da minha companhia? Que defeito me estás hoje a pedir que combata? Será a preguiça? Então vou concretizar a hora de deitar e de levantar. Será o orgulho? Ajuda-me a não impor sempre a minha vontade, a aceitar ser contrariado sem discutir. Será o egoísmo? Vou então pensar primeiro nos outros e partilhar aquilo que tenho. E pergunta ainda, Jesus, que virtudes queres fazer crescer em mim? Mais caridade, servindo antes de ser servido. Mais ordem, deixando cada coisa no seu lugar. Mais alegria, sem deixar que o mau humor estrague o dia dos outros. Ao fim do dia, vou dedicar apenas 3 minutos ao exame de consciência. Vou caminhar contigo pelo campo da minha alma. Começar por agradecer, depois pedir perdão e terminar com um propósito simples para o dia seguinte. Jesus, amanhã ajuda-me mais. Minha mãe, acompanha-nos neste tempo de verão. Ensina-nos a começar e a recomeçar todos os dias. Leva-nos sempre de novo até Jesus. Agora fico em silêncio. Talvez, Jesus, não queiras dizer-me muitas coisas. Talvez queiras apenas deixar cair uma semente. Basta uma. Se a guardar no coração, ela acabará por dar fruto.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.